Bem, pessoal, já está gravando. Então, vamos hoje para a nossa segunda aula da unidade 1, ainda com o assunto de eletroquímica, mas hoje vamos falar um pouco sobre células galvânicas. Especificamente na aula de hoje, nós vamos falar sobre células eletroquímicas, né? Logicamente sobre células galvânicas, vamos continuar falando sobre reações de oxirredução e os tipos e notação das células galvânicas. Bem, pessoal, antes de falar de células galvânicas, vamos falar de células eletroquímicas de um contexto geral. Células eletroquímicas são dispositivos, tá certo, em que uma corrente elétrica, uma energia elétrica, ela é gerada a partir de uma reação química espontânea, ou esta corrente elétrica, ela é usada para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Aí, dentro desse contexto, nós temos dois tipos de células eletroquímicas. Nós temos as células galvânicas, também conhecidas como células voltaicas e popularmente conhecidas como as pilhas, que elas são baseadas nas reações químicas espontâneas, ou seja, que tem potencial maior do que zero, e essa reação produz uma energia elétrica. Por outro lado, que vai ser um assunto das próximas aulas, nós temos as células de eletrólise, tá certo? Na qual ela é baseada em uma reação não espontânea, na qual uma energia elétrica, ela gera uma reação química. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar nas células galvânicas. Então, pessoal, como é que é a configuração, como é a formação de uma célula galvânica? Ela é formada por dois eletrodos, tá certo? Que pode ser condutores metálicos, como nós vimos na aula passada, em contato com o eletrólito, ou seja, um condutor iônico, uma solução eletrolítica. O eletrodo, juntamente com seu eletrólito, eles vão constituir o compartimento eletródico, ou uma semicélula da célula galvânica. E no contexto das pilhas, nós temos dois polos, tá certo? Um compartimento vai ser a semicélula chamada de anodo, que é o polo negativo da pilha, onde vai ocorrer a reação de oxidação. E o outro polo é o cátodo, tá certo? Que é o polo positivo, onde ocorre a reação de redução. Então, pessoal, para não esquecer, tá certo? A gente sempre faz a seguinte analogia, né? Vogal com vogal, ou seja, no anodo ocorre a oxidação, e consoante com consoante. No cátodo ocorre a redução. Além disso, pessoal, os eletrodos podem ocupar o mesmo compartimento, se os eletrólitos forem os mesmos, ou compartimentos diferentes, se os eletrólitos forem diferentes, obviamente. Então, no caso se os eletrólitos forem diferentes, nós temos que unir, tá certo, dois compartimentos através de uma ponte salina. Nós veremos mais à frente que ponte salina é um tubo, certo, contendo uma solução concentrada de eletrólito imobilizada em gel de agar. Ela tem como função fechar o circuito, tá certo, para que a pilha funcione, como também balancear as cargas em cada compartimento. Então, como já falado, as células galvânicas, nós temos como resultado a eletricidade que é produzida a partir de uma reação espontânea, no caso, uma reação redox, uma reação de oxirredução. Vimos na aula passada que, no caso de uma reação de oxirredução, é uma reação que ela é caracterizada pela transferência de elétrons de uma espécie química para outra. No caso, nós vamos ter o agente redutor, que ele doa elétrons, ou seja, ele perde elétrons. Então, o agente redutor, ele vai sofrer o quê? Vai sofrer oxidação. Certo? E como ocorrem reações simultâneas, nós temos também o agente oxidante, tá certo? Que ele promove a oxidação, ele recebe elétrons, ou seja, ele vai sofrer o quê? Vai sofrer o processo
de redução. E é importante salientar que, no caso de uma reação redox, ela é expressa comumente como pela soma de duas semi-reações, a soma da reação de oxidação e a soma da semi-reação de redução. E também, no caso, nós temos duas reações de redução, ela pode ser expressada pela diferença de uma pela outra. Um exemplo de reação de oxidação espontânea é a oxidação do metal zinco pela solução de cobre 2+, tá certo? Aqui, nós temos a semi-reação de oxidação, o zinco está no estado metálico, vai para a sua forma aquosa, enquanto o cobre está no estado aquoso, na forma de 2+, vai para a sua forma elementar. Então, como nós já vimos na aula passada, é uma reação espontânea, certo? E aqui nós temos a reação de oxirredução. No caso de uma pilha, tá certo? Aqui não é uma pilha, aqui é uma reação de oxirredução qualquer, tá certo? No caso de formarmos uma pilha, as substâncias oxidadas e reduzidas vão formar o par redox, tá certo? Elas sempre são escritas nessa forma padrão, ó. Nós escrevemos primeiro a oxidação, em seguida a redução. Por exemplo, ó, Cu2+ para Cu. E no caso do par redox, dessa reação redox, vai ser quem? Vai ser o cobre, 2+ indo a cobre metálico, e o zinco, 2+ indo a zinco sódio, tá certo? Então, o eletrodo da oxidação vai ser o zinco, saindo do estado metálico para o estado aquoso, zinco 2+, e o eletrodo da redução, certo? Vai ser quem? Vai ser a redução do cobre, saindo de cobre 2+, indo para cobre metálico, tá certo? Lembrando que o zinco aqui ele sofre oxidação, mas a forma padrão de escrever sempre é essa, ó. Forma oxidada indo para a forma reduzida. Tá certo? E nós vemos também que muitas vezes é conveniente representar a composição de um compartimento eletródico em termos do quociente reacional, certo? No caso aqui da semi-reação de redução, o quociente reacional vai ser igual a quem? Vai ser 1 sobre a atividade, tá certo? Do cobre 2+. Lembrando que a atividade aqui é como se fosse a concentração, mas só que nós trabalhamos com íons, nós utilizamos a atividade em vez da concentração da solução. Já o quociente reacional aqui da semi-reação de oxidação vai ser igual à atividade da solução de zinco 2+, e da solução global, né, vai ser quem? Vai ser o somatório das atividades das soluções dos produtos, ó. Olhando aqui para cima, pessoal, nos produtos nós temos quem? Na forma de solução, o zinco 2+, enquanto nos reagentes nós temos o cobre 2+. Lembrando que substâncias sólidas, como o zinco e o cobre, não entram na expressão do coeficiente reacional. Então vai ficar como? Vai ficar o produtório das atividades das soluções dos produtos, no caso, atividade do zinco 2+, dividido pela atividade, tá certo, do cobre 2+. Notem bem, pessoal, que o quociente da reação global nada mais é do que o produto dos quocientes das reações parciais, tá certo? Da reação de redução com a reação de oxidação, que vai dar exatamente o quociente da reação global. Falando agora sobre os tipos de pilhas, os tipos de células galvânicas que nós temos disponíveis, o tipo mais simples é na qual um eletrólito ele é comum aos dois eletrodos, tá certo?
como aqui na figura abaixo, nós temos aqui somente um eletrólito, tá bom? Esse eletrólito está em contato com os dois eletrodos. Lembrando que no anodo vai ocorrer o processo de oxidação, ou seja, vai, vai ocorrer o que? A doação de elétrons, tá bom? Que conectado por um fio condutor vai chegar no cátodo, tá bom? O cátodo ocorre a redução, ou seja, recebe os elétrons vindo do ânodo, ok? E mais uma vez, ó, o anodo é o polo negativo da pilha e o cátodo é o polo positivo. Porém, em muitos outros casos, nós vamos ter dois eletrólitos, tá bom? No qual os eletrodos eles devem estar mergulhados em eletrodos diferentes, quer dizer, em eletródos diferentes. No caso, se nós tivermos dois eletródos diferentes. Como exemplo típico, nós temos a pilha de Daniel, tá certo? E outro caso que nós temos dois eletrólitos, mas no caso nós temos dois eletrólitos iguais, são as pilhas de concentração, tá bom? Os eletrodos eles estão em dois compartimentos diferentes, tá certo? Só que os eletrólitos eles não são diferentes, eles são iguais. E nesse caso, a diferença de potencial, tá certo? A energia que é fornecida a partir da reação, ela não é devida ela não é devida à diferença de potencial entre os eletrodos, e sim devido à diferença de concentração entre os compartimentos anódico e catódico. Falando agora um pouco da pilha de Daniel, tá certo? Ela é uma das pilhas mais comuns, e ela consiste numa pilha baseada na oxidação do zinco pelos íons de cobre, tá certo? A reação que nós vimos nessa aula e na aula passada. Aqui nós temos a configuração de como é formada a pilha de Daniel. Note que um dos eletrodos do metal, no caso o cobre, é mergulhado numa solução contendo seus íons, no caso cobre 2+. Esse eletrodo ele é ligado através de um fio condutor ao outro eletrodo que está também mergulhado em uma solução contendo seus íons. E essa configuração, diferentemente daquela reação que nós vimos, ela permite aproveitar essa energia que é liberada, tá certo? E essa energia ela pode realizar trabalho como, por exemplo, acender uma lâmpada, tá bom? Se no caminho do fio condutor for colocado uma lâmpada, ela pode acender, tá certo? Essa lâmpada. Inclusive, uma das práticas que é feito na disciplina de Fisicoquímica 2 é quando nós colocamos 3 pilhas de Daniel em série. Daí nós vamos ter um potencial de 3,30 volts, que pode ser utilizado para acender um LED de 3 volts. Aí nessa configuração, mais uma vez, o anodo, nós vamos ter a semi-reação de oxidação, que é o eletrodo de zinco, juntamente com seu eletrólito, certo? E no cátodo, nós vamos ter a semi-reação de redução, que é o eletrodo de cobre, juntamente com seu eletrolito. Os eletrólitos são soluções dos íons dos metais dos condutores. No caso, por exemplo, nós podemos utilizar uma solução de sulfato de zinco no anodo e sulfato de cobre no cátodo. E como nós vimos, né, para a pilha funcionar, o circuito tem que estar fechado, tá certo? E para o circuito fechar, a gente tem que utilizar um tubo, e esse tubo nada mais é do que a ponte salina, tá bom? Que tem como função fechar o circuito e neutralizar as cargas dos compartimentos, tá certo? Como já falei anteriormente, a ponte salina consiste em um tubo contendo uma solução concentrada de um eletrólito, por exemplo, cloreto de potássio ou nitrato, ou cloreto de potássio ou nitrato de potássio, que é imobilizado em um gel, tá certo? Gel de H. Aqui, mais uma vez, a gente tem o esquema da pilha de Daniel, tá certo? No caso, aqui, esse tubo aqui, IU, certo? É a nossa
ponte salina, certo? Essa ponte salina, ela é composta pelo, aqui, por exemplo, nitrato de potássio. A gente sabe que quando nós separamos os íons constituintes desse eletródo, vai ficar como? Vai ficar K+, mais o que? NO3-, tá bom? E aqui nós temos, está dizendo que os ânions vão migrar no sentido do anodo e os cátions vão migrar no sentido do catodo, tá bom? Isso aqui é uma das funcionalidades da ponte salina, neutralizar as cargas. Porque, por exemplo, o que ocorre? Ó? O zinco aqui, ele está oxidando. Então, ele vai sair da forma metálica para a forma 2, de zinco 2+. Ou seja, aqui nós vamos ter um aumento da concentração de zinco no anodo. Ou seja, nós vamos ter o quê? Excesso de carga positiva. Tá certo? Essa carga positiva, ela está balanceada com quem? Com os íons SO4-, tá bom? Só que, quando, à medida que vai oxidando, a carga vai aumentando. Então, para balancear essa carga, nós vamos precisar de quê? De mais carga negativa. Então, os ânions aqui, no caso, o NO3-, eles vão migrar o anodo, tá certo? Para balancear esse aumento de carga. Ok? Já aqui no cátodo, o que é que ocorre? O cobre, ele sai da sua forma aquosa e vai para a sua forma metálica. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Uma diminuição da concentração dos íons cobre 2+. Então, nesse caso, para balancear as cargas, vou precisar de quê? De carga positiva. Então, o íon potássio, que está aqui na ponte salina, ele vai migrar para onde? O cátodo, e assim ele vai balancear as cargas. Ainda, falando sobre as pilhas que têm 2 eletrólitos, tá certo? É importante salientar que nesse tipo de pilhas a gente tem uma fonte adicional, tá certo? De diferente potencial elétrico, que é devido ao potencial de junção líquida, certo? Representado aqui por E e J, na interface dos 2 eletrólitos. Então, uma forma de reduzir essa contribuição da junção líquida ao potencial é acoplar as 2 semicélulas, tá certo? Através de uma ponte salina, tá bom? Então, é mais uma funcionalidade da ponte salina. E a razão do êxito da ponte salina, nesse caso, é que os íons dissolvidos do gel, eles apresentam mobilidade parecidas, eles apresentam mobilidades parecidas. Assim, os poderes de junção líquida nas duas extremidades, eles são praticamente dependentes das concentrações, tá certo? E nesse caso, eles vão praticamente se anular. Dessa forma, vai diminuir bastante esse potencial de junção líquida. Aí, finalmente, pessoal, falando sobre a notação das pilhas, uma forma conveniente de representar uma pilha é utilizando símbolos, tá certo? No caso, quando nós temos numa notação de pilha, uma barra vertical representa interface, que é a separação entre fases, tá certo? Quando nós temos 3 pontinhos, então nós temos uma junção líquida, tá bom? Ou seja, nós temos uma pilha que não tem uma ponte salina. E, finalmente, quando nós temos 2 barras na notação, significa que nós temos uma ponte salina, e nesse caso, a interface para a qual nós estamos considerando vai admitir a eliminação do potencial de junção líquida. Aí, nessa notação que nós utilizamos para a pilha, existe um padrão, tá certo? Qual o padrão? O eletrodo, ele é escrito sempre à esquerda, tá certo? E em seguida é escrito o cátodo,
certo? Aí, para confirmar se o cátodo ele é realmente o eletrodo da direita, a reação redox, ou seja, a soma da reação de redução com a de oxidação, ela tem que ser espontânea no sentido em que ela estiver escrita, ou seja, no sentido da esquerda para a direita. Então, para ilustrar melhor como é que se dá essa notação das pilhas, a gente vai considerar a pilha mais comum, que é a pilha de Denium, tá certo? E aqui, no caso da pilha de Denium, como falei para vocês, na nossa esquerda é escrito a reação no ânodo. Aqui, pessoal, ó, representando quem? A barra, a interface, tá certo? Do eletrodo, a separação entre as fases, que é o eletrodo de zinco, na forma metálica, em contato com quem? Com a solução de 5,2+. Só que nós sabemos que a solução de 5,2+, na verdade, é quem? A solução de sulfato de zinco, tá certo? Vou colocar aqui no cantinho, no caso, quando nós temos NSO4 aquoso, na verdade, nós temos íons em solução. Nós temos quem? Nós temos o zinco 2+ aquoso, tá certo? Mais o SO4 2-, certo? E o compartimento do anodo, ele é separado através de uma ponte salina, que está representada aqui por 2 barras, do cátodo, tá certo? E no cátodo aqui, nós vamos ter o quê? A reação de redução do cobre. Além disso, pessoal, observe que como eles estão escritos na forma de oxidação e de redução. Ó. Aqui, por exemplo, ó, o NOx do zinco aqui é 0, né? E aqui é +2, ou seja, está oxidando. Aqui no cátodo, o NOx aqui do cobre é +2, e aqui é 0, é nulo, ou seja, está tendo um processo de redução. Então, as reações que ocorrem a partir desse diagrama, a partir dessa notação da pilha, a gente já sabe. No anodo, o zinco vai sofrer oxidação, ó, saindo de zinco metálico para zinco 2+. E no cátodo, o cobre vai sair da sua forma aquosa, cobre 2+, para cobre metálico. Tá certo? E aqui nós temos nossa reação de oxidação, nossa reação redox. Aqui, pessoal, nós temos mais um exemplo, tá certo? Com pilha com apenas um eletrólito, certo? Nesse caso, lembrando a aula passada, aqui, lembrando que aqui na esquerda nós temos o anodo, ok? E aqui na esquerda, lembrando que como é apenas um eletrólito, esse eletrólito aqui também faz parte do cátodo. A gente vai ter o cátodo, tá bom? Esquerda, ânodo, direita, cátodo. Aqui na direita, no ânodo, tá certo? A gente vai ter um eletrodo a gás, no qual o hidrogênio ele vai sofrer oxidação. E no cátodo, a gente vai ter um eletrodo do tipo metal sal insolúvel, na qual o íon prata vai sofrer redução. Então, as reações que ocorrem nesta pilha vão ser as seguintes. Tá certo? Lembrando mais uma vez que a gente tem apenas um eletrólito, e no caso do eletrólito, é uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, as semi-reações que ocorrem vão ser o seguinte: no anodo, o gás hidrogênio ele vai sofrer um processo de oxidação, vai sair da forma gasosa, tá indo para a forma de H+, tá certo? E o cátodo, tá certo? A gente vai ter o quê? Vai ter aquele eletrodo, metal sal insolúvel, tá bom? Nós temos um sal insolúvel, que é o cloreto de prata,
no qual aqui a prata ela tem um NOx de 1 de mais 1, e vai para o estado elementar, o estado na forma sólida, tá ok? Só para visualizar melhor, aqui no caso da prata, do cloreto de prata, do AgCl sólido, certo? Aqui, supondo que nós separamos os átomos, aqui vai ficar como? Vai ficar Ag+, né? Mais o quê? Mais o Cl-, tá certo? O Cl-, vocês verem que não sofre variação do NOx, e de fato, quem sofre redução vai ser quem? Vai ser o íon prata. Aí, finalmente, aqui um exercício, tá certo? Sobre esse conteúdo que a gente viu aqui por último, sobre a anotação das pilhas. Considerando a pilha com as seguintes semi-reações, no qual aqui o gás hidrogênio ele é oxidado, tá bom? Essa aqui é a reação do anodo, então essa reação vai ser escrita à esquerda. E no caso, ocorre aqui a redução do oxigênio em um meio ácido, tá bom? Então, vamos escrever a notação da pilha, considerando que há um eletrólito comum, que é uma solução de ácido clorídrico, certo? Com molaridade B. Então, para essa pilha, a gente vai considerar os seguintes: um eletrodo, certo? Do tipo gás, no caso, platina sólida, tá certo? Lembrando que a platina aqui, pessoal, ela é somente um condutor, um inerte, ela não participa da reação. Separada por quem? Separada, a barra aqui representando a separação de fases, que é do gás hidrogênio, tá bom? Que vai sofrer um processo de oxidação, que está em contato com eletrodo, no caso, o HCl, aquoso, de concentração molar B. Aqui não tem ponte salina, viu, pessoal? É somente um eletrodo comum. Então, a gente coloca mais uma barra, separando a fase. E vamos colocar quem? Vamos colocar o elemento que sofre redução. No caso, o gás oxigênio, tá bom? E lembrando, como é o eletrodo a gás, vai precisar de um condutor, certo? No caso, o condutor é um eletrodo padrão de platina, tá certo? Que é representado por PTS. Tá certo? Então, essa é a notação dessa pilha, considerando essas reações de oxidação e de redução. Agora, considerando as mesmas reações, vamos escrever a notação da pilha com dois compartimentos, tá certo? Esses dois compartimentos são unidos por uma ponte salina, ou seja, na nossa notação vai ter que ter duas barras, e em cada compartimento nós vamos ter uma solução de HCl, tá bom? Lembrando que essas soluções, elas têm concentrações diferentes. Então, como é que fica, pessoal? Como aqui no anodo a gente tem uma reação de gás, a gente vai precisar de o quê? De um eletrodo a gás. Então, no caso, vai ser quem? Vai ser a platina, certo? Separada do gás, que é o gás hidrogênio, que vai sofrer o processo de oxidação, e vai estar em contato também com a solução de HCl, certo? Aquoso, concentração aqui molar B1, por exemplo. Aí, lembrando, pessoal, como são dois compartimentos, então, a gente vai ter o quê? Uma separação de fases. Quer dizer, separação de fases não, separação dos compartimentos, tá bom? Então, temos aqui duas barras separando os compartimentos. Vamos, do outro compartimento, pessoal, nós temos também uma solução de HCl. Então, vamos colocar aqui HCl, aquoso,
concentração P2, tá bom? Separado a interface, como é um eletrodo de gás, com gás e oxigênio, vamos colocar aqui o oxigênio aqui, gasoso, que é o elemento que de fato sofre o processo de redução, tá bem, pessoal? E mais uma vez colocar aqui o condutor, certo? O material inerte, que no caso é a platina, PTS, certo? Então, essa aqui é a nossa notação, tá bom? No caso, de uma pilha com 2 compartimentos e usando o mesmo eletródo, no caso, o HCl, tá bom? Aqui nós utilizamos uma concentração molar B1 e B2 para saber que as soluções têm concentrações diferentes. Bem, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre células galvânicas. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda falando sobre células galvânicas e vamos falar sobre o potencial de célula. Vamos ver como calcular o potencial de célula em condições padrões e também em condições não padrões, utilizando a equação de Nernst. Vou manter aqui as modificações que eu fiz no PDF, tá bom? E o texto não ficar muito, o texto não, o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui a gravação.